Podcast PVC, feito para você. Guilherme da Silva Amorim Marcondes, ele que é da categoria 93. Eu e o Yesh somos da categoria 88. Tá aposentando já. A gente já aposentou desde 88, na verdade. Então a carreira foi curta. E a gente quer... Eu já vou começar brincando. Quero ver se o Guilherme vai ficar bravo comigo. Porque eu ouvi dizer aí, né, que há um tempo atrás, e eu queria saber por que Guilherme Rato. Ah, isso aí é de lei, cara. Não tem jeito. Eu tento escapar, mas não consigo, não. Eu, desde novinho, pô, categoria, sei lá, sub-10, sub-11, quando eu fazia escolinha, era bem mirradinho, assim, pequenininho, e corria pra todo lado. E aí os caras, você parece um ratinho, tinha uns dentão, né, os dentãozinhos. Você parece um ratinho. E aí ficou, só que era ratinho. Aí fui crescendo, rato. Aí a rapaziada mandou eu. Famoso ratão. Mais um ratão. Gurizado não tem jeito. E lá em São José dos Campos, né, que é a tua cidade natural, né, nasceu lá, tinha um projeto chamado Primeira Camisa. Como é que é? Conta essa história aí. Achei muito doido esse nome. Foi um projeto iniciado pelo Roque Júnior, né? Zagueiro da seleção brasileira. Obrigado, meu ídolo. Ele, na verdade, acho que um dos primeiros clubes profissionais dele foi o São José. E ele sempre gostou muito da cidade e ele quis iniciar um projeto, né? E como o São José foi uma das primeiras camisas dele, né? Ele quis iniciar um projeto em homenagem à situação. Primeiro ele começou esse projeto com o São José. Aí acabou não dando certo essa parceria, ele montou o próprio time dele, né? Chamado Primeira Camisa. E foi um projeto na época muito bom, oportunizou muita gente, né? Foi muito bacana, assim, cara. Ali no Vale, ali não tem muitos times com estrutura para base. E foi um time que ajudou muito, assim, para os atletas da região, né? Do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Foi um projeto muito bacana. Infelizmente, acabou que depois de um tempo ele não conseguiu se sustentar, né? E acabou que fechou as portas, assim. Mas era um lugar muito bom. Assim, como eu disse, oportunizou muita gente. Tem até hoje tem gente jogando bola graças a esse projeto. Eu ia comentar que em 2011 o Primeira Camisa disputou a segunda divisão do Paulistão, né? Isso mesmo. Disputou, se eu não me engano, foi dois anos. Um não foi muito longe, mas em 2011 a gente quase subiu, cara. Até, infelizmente, se encerrou por conta disso. Se a gente tivesse subido, talvez o projeto teria ido mais longe. Mas a gente acabou batendo na trave, mas dos clubes que subiram assim, a gente era o mais limitado, não conseguiu ir muito longe. E foi bem bacana, mas realmente, se tivesse subido, eu acho que o projeto teria dado mais tempo, assim, cara. Que era a expectativa deles, né? Subir esse time assim para ter até um pouquinho mais de visibilidade e com isso ajudarem a sustentar o clube. Cara, quando acabou essa vezinha, né? Que teve em 2011, eu disputei uma Taça São Paulo. Acabou que a gente criou muita expectativa, não aconteceu nada dessa taça. E eu fui me aventurar, né? O Roque Júnior arrumou a situação e fui me aventurar no time da Bulgária, Levski Sofia. Fui lá pra Nossa, sério? Fazendo pré-temporada lá. Passei 2 semanas nesse clube, acabou não dando certo. Depois fui para um time da Áustria, Sturm Graz da Áustria. Passei 2 meses lá. Acabou que não me adaptei, situação difícil, era novo, né? 18 anos, não falava. Só falava obrigado em inglês, mais nada. Bem difícil, né? Bem difícil, assim. Ainda tive um amigo que me ajudou muito, se chama Carlos, ele me ajudou muito lá, né? Senão não tinha aguentado nem esses 2 meses. Sim. E acabou que era até um lugar muito bom, só que muito difícil me adaptar, foi bem complicado. E acabei voltando para o Brasil. Depois de voltar para o Brasil, fiquei um tempo parado. Aí um grande amigo meu, né? Até hoje sou muito grato a ele. O nome dele é Carlos, ele está trabalhando hoje no Castanhal, do Pará. Ele me perguntou se eu queria ir para o América de Rio Preto, para jogar no Sub-20. Sim. Eu falei, não, vamos, eu não tenho nada, eu estava em casa. E acabei indo para lá, cara. Foi um lugar, assim, bem difícil, né? Morava embaixo de um estádio, assim, totalmente complicado. O time não era dos melhores. Jogamos um Paulista Sub-20 de 18 jogos, empatamos 2 e perdemos o resto. Caraca! Tem percentil, assim.
Meu Deus, Mas, foi enfim, difícil mesmo, hein? a gente só tava pela oportunidade da Taça São Paulo. Acabou que ainda nesse tempo a gente sofreu um acidente de ônibus. O Nossa. cara foi para passar, pegou carreta, abriu do primeiro ao quinto banco, pessoas ficaram presas, ferragens, quase perdemos amigos lá. Quase todo mundo Meu parou de jogar Deus. naquele dia lá. Quase não teve Taça São Paulo pra gente. Mas, enfim, o pessoal se mobilizou, os meninos se recuperaram, graças a Deus. Né? E a gente, depois jogando essa Taça São Paulo, foi uma Taça São Paulo bem bacana. A gente conseguiu eliminar o Flamengo, classificamos para a segunda fase, perdemos para o Juventude. E depois disso aí que as coisas aconteceram, né? Surgiu a possibilidade de eu ir para o Grêmio, para o Sub-20. Na época foi eu, o Cairon, um menino mais novo e o Luan, que hoje está no Corinthians. Né? Caramba, o Luan, E cara. o Luan estava com a gente também, ele é lá de Rio Preto, né? Eu lembro até na época ele nem queria jogar mais bola, a gente implorou pro diretor ir lá na casa dele, pedir para ele voltar, porque ele é um dos melhores jogadores do nosso Caramba. time. O Colocou, traz Luan esse moleque de tem que volta. agradecer vocês, o Luan. Ainda mais esse Carlos, nem tanto a gente, mas esse Carlos que foi lá na casa dele, foi buscar ele lá. E depois dessa taça as coisas foram. A gente foi pro Grêmio Sub-20, passei esse ano, subi profissional lá no Grêmio. E depois do Grêmio ali 2014, meio de 2014, fui emprestado. Daí eu comecei a ser emprestado para vários lugares. Londrina, fui pro Oeste, depois voltei pro Grêmio em 2016. Fiquei ali no grupo campeão da Copa do Brasil. Depois fui emprestado ali mais 2 anos e meio pro Tubarão, Caxias, e encerrou meu contato com o Grêmio e comecei a rodar alguns outros lugares. Cara, nesse time da Bulgária, eu acabei não indo para a Bulgária. Eu fui direto para a pré-temporada deles, que é lá em Antalya. Antalya, né, que se fala na Turquia. Muitos times fazem Nossa. pré-temporada lá. Uhum. E eu acabei indo direto para lá, para encontrar esse time lá e treinar com eles, né? Então, eu não consegui conhecer a Bulgária, só fui de Antalya direto para a Áustria, né? Uhum. Mas falando da Turquia, também que eu nunca imaginei um lugar que eu poderia ir. Pois Eu é, fui para um lugar Turquia. super bacana, assim, Antalya era litoral de lá, era um lugar super bonito, né? Muitos amigos assim que jogou lá fora conhecem lá porque sempre que vão fazer temporada eles vão para lá e ficam muitos times nesses hotéis ali. Você vai em hotel assim, tem 4, 5 times no hotel. Nossa, que Então bizarro. é um lugar assim que o pessoal sempre tá fazendo temporada. Eu não consegui passear muito lá. Na época eu não tinha celular para tirar foto, né? No meu era um Caramba, de 3 mano. botão, né? Fica só na O cara memória, doido mano. o cara doido pra gravar, ver aquelas montanhas assim, de gelo legal, mas eu não consegui assim, ter essa lembrança gravada. Essa Mas lembrança, foi né? muito legal, cara. Foi muito legal, assim, porque é todo sonho de um atleta ir pra Europa, né? Por mais que eu não Uhum. fiquei lá, eu tive essa experiência, assim. Foi difícil, mas foi muito legal, assim. Eu gostei muito. Agora, já a Áustria, eu fiquei um pouco mais tempo, pude passear, pude andar em alguns lugares, né? Eu gostei Uhum. muito de lá. Eu sempre falo assim, tem um amigo, até que, 2 amigos, até assistindo agora. Ele jogou lá, o Klaus e o João Vitor, assim, eu sempre falei assim, ó, meu sonho é um dia voltar para lá e ficar mais tempo, cara, porque nossa, achei o país muito bonito e eu queria ter a oportunidade de conhecer mais lá. Eu quero compartilhar esse momento aqui, ó. Ai, Isso aqui é história. Caramba. Ilha do Meio. Isso aí, ó, é meu aniversário, hein? 27 de fevereiro de 2013, que fotinho. no aeroporto de Rio Preto, né, Guilherme? Isso mesmo, logo quando a gente estava saindo de lá para ir pro Grêmio. Quem que é aquele cara do canto ali de preto? É o Luan. Cara, ele mesmo, cara. Que esquisito. Eu tava falando, mano do céu, essa foto é rara, hein, mano? Você já marcou ele nessa foto? E olha os que chute do Luan. O apelido dele lá no game era traficante, cara. Porque ele era todo. Ele era gaguejada, sabe? Aí eu, caramba, que vontade de traficante, sei o que, ele é meio. Esse momento ali, com certeza, foi marcante, né? Porque deve passar 1 milhão de coisas na cabeça, né? Tipo, você estava ali disputando a Copa São Paulo. Inclusive, eu queria poder lembrar um pouco, né, dessa competição, que, como o Guilherme falou, eliminaram o Flamengo. Sim. Pô, respeita, né? Eliminaram o Flamengo que tinha colocado 7-0 no Santos, né, do Amapá. Vocês tinham vencido o Santos por 1-0, ou seja, tipo, dava a impressão de que
que ia dar Flamengo, Isso mesmo. mas aí no jogo com o Flamengo acabou empatando, né, 2-2, gols de Luan e Cairon, ou Cairon, né, e aí classifica, pega o Juventude já tinha um time mais bem montado, talvez até mais experiente, né, tinha até um hamburguense no time, que é o Gustavo Hermel, que veio, já jogou aqui em Portugal, Eu conheço fez ele, um dos cara. gols, né. É um amigo meu, a gente jogamos junto em Tubarão, ele morava no andar de cima, a gente vivia junto, cara. Nossa, só. Ele é lá de Novo Hamburgo. Eu tô tentando convidar ele pro podcast há tempo, aí eu falo com o empresário dele, mas os horários não estão fechando. E aí depois, como é que foi assim durante a competição, né? Vocês observando ali que, cara, acho que nós vamos classificar, hein? Como é que... Porque depois daquele 6-0 ali, acho que a mídia caiu em cima de vocês, né? Em cima do Rondonópolis ali. Sim, cara. Foi bem Que legal. fez gol, né? Isso, eu fiz um gol ainda, fiz um gol lá. Foi, É verdade, verdade. foi bem legal porque, como eu falei, a gente vinha de um sub-20 que de 18 jogos perdemos todos e empatamos 2, né? Meu Então, Deus. a gente, que assim, meu Deus, como que vai ser essa copinha, né? Ainda teve essa tragédia desse acidente, a gente ficou muito abalado. Sim. Aí tinha o Luan que tava querendo ir embora, queria parar de jogar bola, tinha mais uns 3, 4 que queriam ir embora para casa porque tinham medo de não ver mais a família e tudo mais. Então a expectativa nossa era, nossa, de nem ter. E aí depois desses primeiros resultados, né, ainda mais depois desse segundo, dessa goleada, assim, a gente criou uma expectativa muito legal, assim, deu uma animada muito grande na gente. E aí começaram a falar que tinha gente olhando pra gente, né? Tinham situações que poderiam acontecer e a gente começou a acreditar, falou, a gente não tem nada a perder, a responsabilidade é do Flamengo, vamos ver o que dá. Né? E graças a Deus aquele dia deu certo, assim, a gente fez um baita jogo, foi televisionado, o estádio estava cheio, assim, ó, foi muito legal, aquele dia lá foi muito legal. E aquela classificação, assim, foi que resultou, né? Acho que foi a partir da classificação que resultou, assim, a oportunidade depois que a gente teve, né? E, cara, mudou nossa vida, assim, ó. Mudou a vida de muita gente, esses 3 jogos. E, como eu falei, a gente não tinha esperança nenhuma, não. A gente falou, vamos participar e vamos ver o que vai dar. E acabou que no meio de tudo isso aí, as coisas deu certo. Aquela Copa São Paulo ali depois, eu sei que o Luan ele foi para Catanduvense, não sei se tu e o Cairon também foram, como é que foi aquela questão ali? Isso, cara. O que acontece é que na época o América de Rio Preto ele tava para acabar, né? Eles iam encerrar as atividades. Na verdade, nem encerrar, tinha um investidor que ia sair de lá e assumir o Catanduvense. A gente já morava em Catanduva, só que a gente estava usando o nome do América para poder disputar a Taça São Paulo. E aí, logo quando encerrou, como a gente teve, alguns atletas teve uma boa participação, a gente ficou ali no profissional do Catanduvense, né? Porque disputava A2, né? E na época foi bem legal, cara. Até traz à mente assim, umas situações, porque eu não ia pro jogo, né? Eu fiquei em alguns jogos assim que eu não ia no profissional, a gente ficava de fora. Só que precisava de gente para vender refrigerante lá no barzinho do estádio. Aí ficava eu e o amigo meu, o Thiaguinho, pra ganhar 50 depois do jogo, né, cara? Era Caramba, boa, que da hora. Então, a gente ficava lá vendendo refrigerante pra correria, que o pessoal ia comprar na hora do intervalo e tudo mais, e ao mesmo tempo tentava acompanhar o jogo. Né? E aí a gente ficou, acho que coisa de uns 4, 5 jogos ali treinando profissional junto com o pessoal, né? E depois surgiu essa possibilidade, né? Mas foi bem legal essa experiência, assim, porque era A2, né, cara? A2 era. Eu só tinha disputado a Bzinha, então eu vi o pessoal assim, pô, cara, os caras de jogador de A2, assim, ó, já tinha uma imagem diferente, assim. E era um pessoal que chegou lá que era bem rodado e tal, tinha uns atletas muito gente boa. E foi uma experiência muito legal. Foi muito legal, porque, como eu falei, eu só tinha jogado Bzinha, né, cara? Só Bzinha. E aí depois, junto com o pessoal da A2, assim, eu já vi que o futebol era diferente, não era aquilo da Bzinha só. Era diferente, era jogo transmitido, era estádio cheio. Foi muito legal. E essa semana surgiu um debate forte aí, né, na mídia, que o Brasil ainda é, né, o único país a disputar campeonato estadual, né, porque nenhum outro país tem estadual.
E o pessoal aqui na Europa, a gente tenta explicar para eles o que é estadual, eles falam, não, mas como Eles não assim? entendem. Vocês disputam um campeonato entre vocês e depois vocês disputam a Liga Nacional? Não, como assim? Depois é assim, é tradição. Eu acho que estadual não vai acabar nunca, né? Não sei qual é a tua opinião, Guilherme. Eu acredito que não deva acabar, né, cara? Meu, imagina se eles tivessem que terminar o estadual, eles teriam que fazer muitos brasileiros, né? Por exemplo, hoje só tem até É, a D. Cara, teria que ter é, até a Z, cara. E regionalizar muita coisa, como é na Europa, né? Eles regionalizam, né, os campeonatos aí até entrar nas divisões. Então, isso. isso ia dar muito trabalho, cara. E outro, estadual desde sempre, né? Eu acho que antes de começar o brasileiro ter, tinha estadual. Então, é uma Sim, tradição enorme, conta muito, né? O pessoal dá muito valor aqui, né? Apesar dos grandes hoje acharem que talvez não, mas realmente, porque o calendário do grande ele é muito diferente do pequeno. O estadual fica sim. muito, muito jogo. Agora, tem clube que só tem 4 meses, cara. 4 meses. E até para atleta É, profissional, né, cara? Imagine, às vezes, esses 4 meses é o que ajuda o cara no ano. Aí tira o estadual, imagina, para se Sim, empregar, como que vai ser, como seria, né? Teria que organizar uma coisa muito diferente, assim. Vou ser bem realmente. sincero, eu cheguei aqui e eu sabia que o Ipiranga ia incomodar, porque há vários anos eles sempre fazem time para incomodar. Eu Uhum, falei, a gente está fazendo um time para brigar para classificar. uhum. Isso, bom, na minha percepção, né? E aí foi passando o tempo, a gente foi construindo essa ideia e depois foi muito nítido, cara. Foi muito nítido. Não era soberba, não era que a gente era mais que os outros, não, mas do jeito que a gente jogava, da forma que a gente jogava, era nítido, assim, a gente via que a gente ia chegar, né? Uhum. Porque a gente estava fazendo algo diferente dos outros, assim. A gente não estava fazendo igual um negocinho de por uma bola só ficar ali marcando e vai, chuta para frente, vamos ver o que vai dar. Não, a gente estava vendo que estava fazendo algo diferente e esse algo diferente estava dando muito certo. Então a gente entendeu isso e percebia que ia dar para chegar, né? E foi bem bacana, cara. Passou muito pela ideia do treinador, assim, ó. O treinador, Uhum. ele foi, deu uma ideia, e a gente abraçou essa ideia e as coisas aconteceram. O treinador faz toda a diferença, né? Se for o cara Faz. certo, né? Isso. Pra você ver, cara, no primeiro dia da apresentação nossa, a gente sempre fala, a gente chegou no dia 15 e falou, a gente vai chegar na final. A gente fica os 2 dias, é loucura, né, cara? Ele Não falou tava assim, comprado, não, pô. Tô não brincando. dá, a gente caiu, demorou assim e tal. Aí fomos treinando, fomos trabalhando. Não, esse negócio que ele falou é verdade, cara. A gente pode. E as coisas aconteceram, cara. E foi muito legal, assim, né? Parte de uma ideia, né? E todo o pessoal que abraçou a ideia e as coisas aconteceram. E quando você foi pra final, tipo, quando você chegou em casa, eu não sei, né? Se você tem mulher ou não, etc. Mas quando chegou em casa, foi uma festa, você comemorar. Estamos na final, tá ligado? Vamos disputar a final do Gauchão. Teve isso? Como que tá a ansiedade pro jogo? Eu tenho uma mulher, eu tenho um filho de 7 anos, o Vicente, e uma menininha de 9 meses, né? Parabéns. Eles estavam até no jogo com a gente lá. E, cara, foi muito legal, assim, foi uma festa muito grande, porque pelo jogo que foi, né, a gente foi lá em Pelotas, perdeu o primeiro jogo de 1-0 e a gente tinha que reverter esse placar em casa, a gente sabia que o Brasil de Pelotas era muito forte, mas ao mesmo Sim, tempo a gente sabia que em casa era muito forte. E quando teve esse resultado, né, cara, foi uma sensação muito boa, porque a gente tinha falado que a gente ia chegar lá, então a gente realizou o plano, né, e sim, outras, eu não vou saber dizer exato, mas é mais de 80 anos de clube e chegou na primeira final de Gauchão, cara. Então é uma importância muito sim. grande, Pra história. né, para a história do clube, para a história do campeonato, porque a gente sabe que a cada 10 anos, dois chegam do interior, chegam numa final de Sim. Gauchão. Enfim. Uhum. E ainda mais com o futebol que a gente apresentou, né? Então a gente ficou extremamente feliz, sim, foi super legal. O pessoal, o presidente, é muito legal a cidade, o presidente, assim, emocionado, feliz demais da conta, os diretores, o pessoal, muito, muito agradecido a gente, porque, como eu falei, é muito tempo de clube, né, pra, pô, só depois de tantos e tantos anos chegar numa primeira final, cara. Então, a gente fica muito feliz de fazer parte dessa história e ter conseguido, né, essa façanha
É, Muitos não porque, acreditavam, né? porque entra também na cabeça, tipo, cara, nós conseguimos, tá ligado? Nós somos capazes, entende? É Então isso não aí. somos um time qualquer, nós chegamos na final de um campeonato estadual, tá ligado? Tipo, mexe também com vocês um pouco, né? Tipo, cara, nós conseguimos chegar, nós não somos um Zé Ninguém, tá ligado? É isso, mas até assim, tem uma história que tinha eu e o Gedeus, nosso lateral aqui, e a gente falando com um rapaz que cuida dos carros ali fora, ele falou, a gente vai classificar esse ano, cara, o time tá legal. Então, em quarto lugar tá bom, né? Falou, mas o Gedeus falou, mas por que em quarto? Porque primeiro é Grêmio, Inter e Juventude e tal, não tem jeito, né? Ele falou, não, você pode mudar essa ideia aí, a gente pode fazer em primeiro, por que não? Não, é porque os caras é grande, não sei o que, e tal. E daí a gente chegou na final, cara, e a gente teve uma campanha incontestável, né, cara? Querendo ou não, por mais que a gente perdeu o jogo do Grêmio, mesmo perdendo de 2-0 pro Grêmio, a gente acabou em primeiro lugar no Campeonato Gaúcho. Algo que é muito difícil, cara. Grêmio e Inter, assim, tem uma proporção muito grande, Juventude, são clubes enormes. E o Grêmio acabando em primeiro lugar é algo também, assim, que fez a gente, assim, perceber o time que a gente era, né? O quão longe a gente podia chegar. Então, foi até estranho, porque a gente foi lá, levantou o troféu, os caras falaram, nunca vi fazer isso, cara, tal. É, E a mano. gente fez, né? Então, eu acho que você nunca vai ver nada, você vê. Enfim, cara, foi uma. Eu acredito, assim, que quando a gente chegou lá no Grêmio pra jogar contra o Grêmio, a gente acreditou que podia ser campeão, né? Mas a Uhum. gente também tinha expectativa que, a gente tava com uma sensação, assim, de dever cumprido, né? Por conta da onde a Uhum. gente chegou. E sabia que Sim, tava ali pra se divertir, independente do resultado, a gente era vencedor por tudo que a gente sim, fez, pelas mínimas condições que a gente tinha, assim, apesar de eles darem condição para a gente mais comparado com o Grêmio, né? Então a gente já tinha essa mentalidade, independente da situação, assim, ó, a gente é vencedor, cara. E o que a gente sim, fez não é fácil, né? E outra, a gente acabar o jogo, tem um momento de tristeza, mas depois de a gente ali receber as medalhas, ser aplaudido, assim, ó, por 40 mil pessoas da outra torcida, também é algo, sim. assim, diferente, entendeu? Porque eles reconheceram o que a gente fez. Isso foi o mais legal, assim, ó, a gente saiu do estádio, assim, ó, o pessoal do Grêmio todo no corredor, assim, aplaudindo a gente, a torcida aplaudindo a gente, assim, ó, a gente falou, perdemos, mas o pessoal reconheceu o que a gente fez, cara. Isso tem um sentimento muito legal, assim, ó, em vez de a gente Sim, ficar super triste, a gente tem um sentimento de alegria, falar, olha o que a gente fez, olha o que a gente conseguiu fazer, né, mostrar, assim, pro pessoal que, independente de perder, os caras reconheceu o que o grupo fez, olha a campanha que fizeram. Como eu falei, depois do jogo, assim, teve aquele momento de tristeza, cara, mas a gente ali levantando o troféu, recebendo medalha, sendo aplaudido, assim, por tanta gente, mostrou pra gente, assim, ó, foi muito mais, assim, ó, que a gente imaginava. é equivalente a ter ganho, né? É equivalente à felicidade também, né? Isso, cara, foi muito legal, cara. Você vê, assim, depois do jogo, assim, ninguém entristecido, acabado, tal, todo mundo, assim, ó, contente, cara, porque sabe que deu o melhor, né? Uhum. Porque a pior coisa é quando você perde assim, sabendo assim, deixamos a desejar. Não, a gente fez o melhor que podia e a gente fez, É. infelizmente, não conseguiu ganhar do Grêmio. E, não E é o a Grêmio. gente não conseguiu ganhar do Grêmio, entendeu? Por mais que o Grêmio não tá na fase, não sei o que, isso aqui, não tá com o time dos melhores, é o Grêmio. É final Então, de a campeonato, gente tá ligado? tem É um a time gente gigantesco, né? a gente conhece, sabe como que é, mas a gente tem que entender e respeitar que era o Grêmio, cara. Então, como eu falei, sensação assim, de dever cumprido, né? Sim. E como falando, deixamos uma cidade super contente, né? Como eu falei, nunca chegou numa final. Isso é gratificante, foi gratificante. Eu acho que os jogos mais difíceis assim é os que a gente acaba criando mais expectativa, né? Eu tive a oportunidade de jogar um Paulistão, fui jogar contra o Corinthians, na arena do Corinthians, né? Eu sendo corintiano. Então foi um baita jogo, assim, super nervoso. O time do Corinthians na época era muito bom, era o Tite, o treinador ainda. E, Sim, era um foi. baita time. A gente acabou perdendo de 1-0 lá dentro. Foi um jogo Jogo difícil complicado e também, pô. também um jogo também muito difícil, assim, que eu tenho expectativa muito grande. Foi quando no Grêmio, foi para a Série A do Brasileiro, que o Renato colocou os reservas. E eu não tinha nem expectativa de jogar. Ele falou: ó, vocês estão aqui, que vocês podem jogar, toma a camisa e se vira. Ele fez um time em reserva lá e a gente jogou contra o Santos na Vila. E a gente acabou empatando com o Santos na Vila, brigando por título de campeonato brasileiro. A gente com time em reserva, eles com baita time. Ricardo Oliveira, Lucas Lima,
Renato, enfim, foi um baita jogo também, um jogo super difícil, nem por conta, às vezes, claro, por conta da dificuldade, mas por conta da expectativa, né, cara? Sim. De ser novo e jogar assim contra esses times, acho que a dificuldade acaba aumentando, né? Porque você não só joga contra o time, você joga contra o nervosismo também. Sim. Eu acho que lembrando assim, foi um desses jogos assim, que mais me marcaram também. Cara, é uma coisa muito louca, assim, porque primeiro você já, por exemplo, eu fui jogar contra o Corinthians lá na Arena Itaquera. Aí primeiro você já olha e fica olhando a torcida, né? E, Uhum. pô, sou corintiano. Aí você fica olhando a torcida. Na época lá, eu achei que não ia dar muita gente, deu mais de 32 mil pessoas no jogo Corinthians e Oeste, né? Querendo ou não, assim, não Sim. era um jogo tão grande. Então você olha assim e fala, meu, que loucura, né, cara? E os caras gritando lá, coisa que eu, mais novo, ia gritar lá na Gaviões, Sim. lá da cidade, pra torcer pro Corinthians, sabe? Então, o negócio foi muito louco, cara. Mas muito legal, cara. Eu agradeço muito pelo convite, rapaziada. Papo super legal. Assim, ó, Deus abençoe vocês, o projeto de vocês aí. E muito obrigado pela oportunidade, cara. Foi muito bacana mesmo. Só tenho a agradecer. Cara, obrigado também, né, por disponibilizar esse tempo seu precioso, né, para ouvir dois malucos aqui de Portugal, tá ligado? Longe pra caramba, né, online. Eu não imaginei. Eu vi vocês colocaram o horário de Portugal, mas eu não imaginei que vocês dois fossem de Portugal. Que legal, cara. Então é isso, cara. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, né? E agora a gente fica na torcida pelo Ipiranga para subir aí para a Série B e conseguir aí uma campanha fantástica, assim como fez, né, no Gauchão. Então não vai ser nenhuma surpresa se o Ipiranga subir. Vai ser méritos do trabalho que tem sido Torcer feito. pro Grêmio então, parabéns continuar aí. e ele se enfrentar de novo. Ele se enfrentar de novo. Obrigado, rapaziada. Agradeço mesmo aí pela torcida, né? Espero que dê tudo certo aí. No final a gente possa conversar mais uma vez aí com esse acesso, se Deus quiser. É isso aí. Com certeza. Muito obrigado. Ó, como é que é? Podcast Muito pra PVC? você aí, ó. Tá ligado? Aê. Valeu, gurizada. Até a Tamo junto, próxima. obrigado, viu? Só agradeço mesmo. Valeu. Valeu, obrigado. Boa Valeu. noite a todos Até a aí, próxima. gurizada. É nóis.